Boa noite, a paz seja convosco. Meus amados, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus possa entrar com a providência e mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus, através da palavra, a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma, a palavra que vamos nos ensinar a ter um dia melhor. Então, desde já gostaria de desejar a você, toda a sua família, a bênção do Senhor Jesus, a graça, a misericórdia possa entrar dentro do seu lar e permanecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu gostaria de falar com você nessa noite sobre 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor dizendo, 7 coisas que o Senhor detesta. Então é bom que nós ficarmos informados das coisas que não agrada a Deus. Você que tem uma missão, trabalha na obra do Senhor, ou até mesmo no seu dia cotidiano, na sua família, na sua casa, é bom nós sabermos o que agrada a Deus e o que desagrada. Então nessa noite eu gostaria de falar sobre 7 coisas que Deus detesta, Deus odeia. No livro de Provérbios, capítulo 16, melhor dizendo, capítulo 6 e versículo 16 ao 19, vem nos falar 7 coisas que Deus odeia, Deus detesta. Eu gostaria de falar a primeira coisa que Deus detesta: olhos altivos. O que é olhos altivos? É olhos orgulhosos, olhos arrogantes, aquela pessoa que olha para o outro, com aquela arrogância, olha para o outro com aquele orgulho, eu sou o tal, eu sou uma pessoa poderosa. Então Deus detesta esse tipo de pessoa, essa pessoa que tem um olhar arrogante, aquele olhar querendo humilhar o próximo. Deus não agrada disso. Então, se porventura você talvez tenha praticado esse olhar, ou você conhece alguém que pratica esse olhar, adverte ele, fala para ele que isso não tem agradado a Deus. No livro de Provérbios vem nos relatar sobre o que não agrada a Deus. O segundo ponto: língua mentirosa. Meus amados, nós sabemos que a Bíblia vem nos falar no livro de João, capítulo 8 e versículo 44, que o pai da mentira é Satanás, o pai da mentira é o diabo. Então todo aquele que pratica tais coisas está se fazendo ou está sendo o filho do diabo, porque se o diabo é o pai da mentira, se a pessoa conta mentira, então ele se torna filho do diabo. Então Deus detesta, Deus odeia pessoas que têm a língua mentirosa, aquela pessoa que gosta de falar mentira, gosta de ficar falando mentira de um para o outro e trazendo contenda, trazendo atritos. Então Deus não agrada. Eu fiz aqui um esboço para poder facilitar a palavra dessa noite. O terceiro ponto: as mãos que derramam sangue inocente. Meus amados, aquelas pessoas que têm dado como justiceiros, aquelas pessoas que têm dado como o dono da verdade, agora ele começa a ceifar vidas de pessoas inocentes. Ele começa agora a ceifar vidas de pessoas, derramar sangue
inocente. Então isso não tem agradado a Deus. Deus tem repudiado, Deus tem detestado as atitudes dessas pessoas que têm achado que está com poder em suas mãos, que está com o poder da justiça, está com o poder de fazer a justiça com as suas próprias mãos. Então isso não tem agradado a Deus, as mãos que derramam sangue inocente. Infelizmente, eu acho que todos nós conhecemos pessoas, justiceiros, pessoas que têm esse hábito de derramar sangue de pessoas inocentes. Então isto não agrada a Deus. O quinto ponto: pés que se apressam para fazer o mal. Meus amados, quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que nós, no nosso dia a dia, nós temos observado, aquelas pessoas que se apressam, correm para fazer a maldade, correm para fazer as coisas erradas, correm para poder fazer as coisas malignas do mal. Aquela pessoa que tem pressa, tem sede de fazer as maldades. Então Deus ele vem falando para nós que Ele não tem agradado disto. Isto não tem sido aos bons olhos de Deus. Deus tem odiado certas atitudes que as pessoas têm feito. Talvez as pessoas costumam agradar um ou outro, querendo agradar talvez, quem sabe, o seu colega, ou até mesmo querer fazer aparecer para alguém, então se apressando para fazer a maldade. E quantas pessoas, além de apressar para fazer a maldade, costumam filmar aquela maldade que está sendo feita e agora colocar em redes sociais, colocar agora nos grupos dos WhatsApps, no Face, para poder mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa do mal. Então, meus amados, isto não tem agradado a Deus. O sexto ponto: a testemunha de falsas, a testemunha falsa que espalha a mentira. Então, a testemunha falsa que espalha a mentira, Deus tem rejeitado. Sabe aquela pessoa que, não, conta comigo, eu sei que você está falando mentira, eu sei que você está mentindo, mas conta comigo que eu vou ser a sua testemunha, eu vou testemunhar a seu favor. Então vamos agora espalhar notícias falsas. Como ontem eu estava falando, que hoje nós estamos vivendo num mundo moderno. Hoje nós estamos vivendo uma geração que vem surpreendendo nós a cada dia mais. A Bíblia nos falar que o pai da mentira é Satanás. Agora o diabo, para poder fugir um pouco da palavra objetiva mentira, agora ele inventa fake news. Então agora uma pessoa fazendo uma fofoca, fazendo uma mentira, fazendo palavras falsas, contando mentira, aí agora ele já não é citado mais como mentiroso, ele está citado agora como uma pessoa que está fazendo fake news. E se voltando para a palavra, dá na mesma, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que está sendo mentiroso nas suas falhas, na sua fala, está concordando com falsas palavras. E ontem, no dia de ontem, eu estava falando sobre esse assunto. Quantas pessoas que têm visto na internet, têm participado de coisas que não presenciou, coisas que não fez parte do seu dia a dia. Então algumas pessoas agora pronunciam na internet um exemplo: olha, me ajuda a divulgar
porque este rapaz estrupou, este rapaz matou, este rapaz fez isso, fez aquilo outro. Vamos divulgar para até que as autoridades prendam. Eu não vi nada. Às vezes você não viu nada. Aí nós agora começamos a compartilhar. Nós começamos agora a divulgar uma coisa que nós não vimos. E muitas das vezes tem sido mentira. Muitas vezes tem sido pessoas que têm caluniado um ou outro, tentado de uma forma ou de outra acabar com a vida da pessoa. Uns dias atrás eu estava olhando mesmo no Face, um rapaz chorando e pedindo pelo amor de Deus que as pessoas divulgassem que ele era uma pessoa do bem. Ele era uma pessoa que não fazia maldade com ninguém, mas teve uma pessoa maligna, uma pessoa que, vamos falar, um testemunho falso, que agora divulgou a sua foto nas redes sociais e alegando que ele era um estuprador, que ele era uma pessoa maligna. Então ele foi lixado e ele estava com medo de até mesmo ser sua vida ceifada. Por quê? Pela uma falsa testemunha. Talvez quantos de nós tem, talvez de uma forma ou de outra, entrado numa situação dessa? Você vê, você fica emocionado, você fica irado com a situação e você agora começa a divulgar e acaba com a vida de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de se explicar, ela não tem a oportunidade de falar que ela não tem nada a ver com isso. Então, meus amados, vamos compartilhar aquilo que nós temos certeza, vamos compartilhar aquilo que realmente nós talvez conhecemos a família, nós conhecemos a pessoa e nós estamos inteirados do assunto. Não vamos fazer falso testemunho, porque Deus odeia, Deus rejeita tais coisas. Talvez nós queremos, eu vou ajudar, em vez de ajudar você está atrapalhando, você está sendo usado pela falsa testemunho, pela uma mentira que foi divulgada, e você está sendo usado para poder prejudicar uma vida, uma família, ou até mesmo, quem sabe, uma nação. A sétima, aquele que provoca discórdia. Você conhece alguém que provoca discórdia? Dá um joinha aí, dá um glória. Fala, pastor, eu conheço sim, pastor. Eu conheço pessoas malignas, eu conheço pessoas que adoram e têm prazer de provocar uma discórdia. Eu conheço pessoas que têm sede de provocar uma discórdia. Eu estou falando muitas vezes pessoas dentro da sua própria casa. É pessoas que costumam querer fazer o irmão brigar com o outro, ou os pais brigar um com o outro. Aquela pessoa que o prazer dela é ver uma discórdia dentro de casa. O prazer dela é ver uma discórdia dentro do trabalho. O prazer dela é ver uma discórdia dentro da igreja. Quantas pessoas que muitas vezes têm se levantado dentro da igreja, trazendo ali uma discórdia, trazendo uma contenda, trazendo uma desavença, aonde que muitas vezes causa-se uma rebelião, causa ali uma discórdia dentro do ministério. Agora a casa dividida, ela não permanece. Então, meus amados, Deus, Ele odeia, Ele detesta pessoas que trazem a discórdia. Ele não concorda com isto. Então, se por acaso você conhece alguém, ou até mesmo você que está me ouvindo nessa noite, você tem sido essa pessoa que tem trago discórdia. Você talvez, até mesmo impensamente, vamos falar, talvez você, sem a intenção, tem trago discórdia aonde que você está. Vamos mudar a nossa forma de agir. Ao invés de trazer discórdia, por que você não traz paz?
Se você ouviu falar algo de alguém, não estica, não rende comentários, simplesmente ora, intercede por aquela vida e busca de Deus. Eu ia falar sete coisas que Deus odeia e detesta, mas eu vou falar mais uma ainda. Absolver o ímpio e condenar o justo. Sabe aquelas pessoas que parece que ganham para condenar uma pessoa justa? Aquela pessoa parece que ela foi paga para poder condenar uma pessoa justa. Isto não agrada a Deus, deixando a pessoa injusta liso, e agora está sendo paga, talvez não seja com dinheiro, mas com chantagens, ou até mesmo, quem sabe lá, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Então Deus, Ele não gosta dessa atitude. Se o ímpio, se ele é ímpio, se ele errou, se ele teve falha, ele tem que pagar pelo seu erro. Então eu não posso absolver uma pessoa que está condenada pela justiça. Eu não posso absolver uma pessoa que está condenada pelo que fez. É ela que tem que tomar atitude, é ela que tem que procurar mudar de vida, é ela que tem que tomar a decisão da sua vida, porque cabe a nós de ensinar, cabe a nós de levar a palavra, cabe a nós de mostrar o que está escrito na palavra do Senhor, como eu estou falando para você nessa noite. Agora, a decisão é das pessoas, a decisão é minha, a decisão é sua, de querer fazer coisas que agradam a Deus. Meus amados, então está aí 8 coisas que não agradam a Deus. Você vai encontrar essas 8 coisas que não agradam a Deus no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. A última que eu falei, que é absolver o ímpio e condenar o justo, você vai encontrar no livro de Provérbios, capítulo 17 e versículo número 15. Agora eu gostaria de falar que algumas atitudes que agradam a Deus. Meus amados, é bom nós sabermos o que nós possamos fazer para agradar a Deus, porque tem pessoas que talvez não conseguem agradar a Deus. Tem pessoas que tentam agradar a Deus, mas muitas vezes está fazendo coisas que desagrada a Deus. Então, você quer ver uma atitude que agrada a Deus? O arrependimento. Você quer ver uma coisa que comove a mão de Deus? É o arrependimento. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, da sua prática pecaminosa, do caminho errado, uma pessoa que se arrepende das coisas que tem feito que não tem agradado a Deus, então isto agrada a Deus. A segundo ponto, a fé. Meus amados, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus vem nos falar sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé nos traz a salvação, permite que Deus transforma a vida da pessoa. Então, se eu tiver fé, eu vou atrair, eu vou trazer a salvação para a minha vida e permitir que a minha vida seja transformada pela palavra do Senhor Jesus. O terceiro ponto é viver para Deus. Meus amados, quando nós deixamos as tentações, o pecado,
do mundo, a vontade da carne. Hoje mesmo estava conversando com um colega de trabalho sobre esse assunto. Quando nós, todos os dias, nós agora começamos a brigar com o nosso eu, porque o nosso eu, o desejo da nossa carne é prazer, é a vontade da carne, e a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. E a vontade da carne é o que? É prostituição, bebedeira, vício, fofoca, intriga. Agora, o que é a vontade do Espírito Santo? É ter uma vida em comunhão, uma vida em paz, alegria, amor, mansidão, humildade. Então isto são atitudes que agradam a Deus. Viver para Deus. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Deus. Nós sabemos que o nosso mundo atual não é fácil, é difícil. Todos os dias nós temos que brigar com nós mesmos. Todo dia nós temos que combater com a nossa carne, dizer para ela que maior é o que está conosco, é a presença de Deus. Porque não adianta você querer agradar a sua carne e desagradar a Deus. Quando nós agradamos a nossa carne, os prazeres da carne. Então, quando nós maltratamos a nossa carne, aí quando você começa agora a fazer jejum, você começa a fazer alguns propósitos, você começa agora, fazer um sacrifício, Deus, Ele tem agradado dessas atitudes. O quarto ponto, a generosidade. Quer agradar a Deus? Seja uma pessoa generosa, ajuda outras pessoas em amor, mas sem egoísmo, sem falsidade. Seja generoso com o seu próximo. O que o seu próximo está precisando que você tem condições de fazer? Porque o que acontece? Muitas vezes nós temos condições de ajudar aquela pessoa que está necessitada. Talvez você tenha condições de fazer algo para aquela pessoa que está precisando, mas você não tem sido uma pessoa generosa. Você não tem sido uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem amor no coração. Muitas das vezes eu vejo hoje em dia que eu fico chateado em saber, em ver a divisão que muitas vezes as igrejas têm. Agora começam a colocar placas diferenciadas. Isso é uma questão de documentação, é uma questão de organização sobre a justiça aqui da terra, sobre as leis aqui da terra. Mas muitas vezes eu tenho visto as placas das denominações fazer uma divisão na igreja, que ali a generosidade está fora. Quer ver? Faz um trabalho no ar livre e convida as outras igrejas para poder fazer parte desse trabalho. A maioria das vezes eles não vão, eles não participam, mesmo que você está abrindo um espaço para que eles possam fazer algo, mesmo que você abra um espaço para que eles possam ali mostrar o trabalho da sua igreja, ou que seja uma peça teatral, ou que seja uma dança, uma coreografia, ou até mesmo um louvor, um conjunto, mas eles não vão. Por quê? Porque se eu for generoso, se eu for ser generoso, é o pensamento de muitas igrejas, que eu fico contrariado com isso. Se eu for ser generoso com a igreja que está do meu lado direito, ou lado esquerdo, ou à frente, se eu for ser generoso com ele, o trabalho dele vai ser bom, ele vai sobressair, ele vai começar agora a ganhar fama, e minha igreja vai esvaziar, a igreja dele vai encher. Talvez é isso que passa na cabeça das pessoas, mas isso não agrada a Deus. Porque agradar a Deus, seja generoso, seja gentil, seja amoroso. Se é para a obra, se é para uma boa causa, se é para poder pregar a palavra, vamos se unir, vamos se juntar, vamos fazer a obra com a perfeição, com amor, com carinho.
com generosidade. E assim, meus amados, é dentro da sua casa. Seja generoso com seus filhos, os filhos com os pais, o esposo com a esposa com o marido, e assim vai. Vamos ser generosos. O quinto ponto: obediência, respeito aos pais. Preste bem atenção, vou repetir. O quinto ponto: obediência, respeito aos pais. A família é muito importante para Deus. Meus amados, quando nós, filhos, temos obediência aos nossos pais, nós temos respeito aos nossos pais, isto agrada a Deus. Essa atitude Deus tem agradado, Deus tem tido prazer em atitude como esta. Eu me lembro quando eu era criança, até nos dias atuais, o respeito, o carinho que a gente adquiriu pelos nossos pais. E hoje em dia, infelizmente, nós vivemos uma geração de crianças, de adolescentes que não têm respeitado os pais, não têm tido obediência. Muitas vezes tem chamado o pai de cafona, a mãe de cafona, antiquado, isso é coisa do passado, agora nós estamos na moda, a moda é diferente. Isso nunca mudou. A Bíblia vem nos falar que quando o filho obedece o pai, quando o filho é obediente, os seus dias se prolongam na terra. Sabe por quê? Quando eu obedeço o meu pai, quando eu obedeço os meus pais, Deus ele agrada. Então, quando Deus ele se agrada daquilo que eu faço, certamente ele vai abençoar a minha vida, certamente ele vai derramar chuva de bênção sobre a minha vida. Então, filho, você que tem vivido aí na desobediência, desrespeitando os seus pais, é uma coisa que eu acho lindo, maravilhoso. É um filho, quando eu vou em algumas casas fazer visitas, ali filho barbado, filho já velhos, né, chegando perto do pai, perto da mãe, bença mãe, bença pai, pega na mão, bença pai, bença mãe. Isso eu acho lindo. Eu como pai, eu como pastor, então eu acho isso maravilhoso. Eu fico imaginando Deus lá em cima, como ele contempla, porque ele deu autoridade aos pais para abençoar os filhos. Então quando o pai, ele fala assim, filho, Deus te abençoa, ele não está falando porque os avós, os bisavós, os tataravós ensinaram uma coisa de costume, não. Ele está falando porque ele está se cumprindo na palavra do Senhor Jesus. Deus deu autoridade para os pais abençoar os filhos. Então quando ele fala Deus te abençoe, o filho está sendo abençoado. Graças ao meu Deus que os meus filhos têm esse hábito. Os meus filhos costumam me dar bênção ali 3, 4, 5 vezes por dia. Então cada vez que eu me dirijo a palavra a eles, meu filho, Deus te abençoe, eu tenho certeza que Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem livrado eles de muitas coisas. Então isto é bom quando nós ensinamos os nossos filhos. Hoje em dia muitas vezes os pais não têm cobrado isso dos filhos, não têm ensinado isso aos filhos. Isto não é cafonice, isso não é coisas do passado, isso é coisa que nós vamos compartilhar aquilo que está na palavra do Senhor Jesus. Nós vamos simplesmente fazer aquilo que o Senhor nos ordenou e nos deixou para ensinar os nossos filhos, as nossas gerações. A sexta coisa, integridade. Quem é honesto e fiel, sem fingimento, agrada a Deus. Meus amados, se eu sou uma pessoa íntegra, se eu sou uma pessoa honesta, fiel, eu agrado a Deus. Então, quer agradar a Deus, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Pastor, mas está tão difícil.
ser honesto nos dias atuais? Tantas pessoas hipócritas, pessoas falsas, desonestas, pessoas fingidas. Meus amados, deixa ele para lá. Deixa que Deus vai tratar com eles. Não misture com esse tipo de pessoas. Não misture com essas pessoas. Por mais que com fingimento, sendo infiel, talvez momentaneamente eles tenham conseguido algo. Mas eu costumo falar que é de uma forma que eles vão subir na escada rápido. E quando cai, o tombo é grande. Então, mesmo que isto talvez te gere uma dor de cabeça, talvez as pessoas tentam até te humilhar, te chamar de bobo, de babaca, de pessoas, bobo, mas nunca deixa de ser uma pessoa íntegra. Sempre mantém a sua integridade. Seja honesto, seja fiel. Isto agrada a Deus. A última coisa, para terminar, ou melhor dizendo, a última atitude que nós possamos fazer para agradar a Deus é ser humildes. Quando nós reconhecemos que somos fracos, precisamos de Deus. Então, meus amados, quando nós somos pessoas humildes, nós reconhecemos que nós não podemos nada. Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isto agrada a Deus. Porque quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas vaidosas, quantas pessoas que não têm humildade, acham muitas vezes que o dinheiro compra tudo, o dinheiro consegue tudo. Veja bem, nos dias atuais que nós estamos vivendo, o dinheiro, ele mostrou melhor dizendo, Deus mostrou para nós que você pode ter a maior riqueza financeiramente, você pode ser uma pessoa rica, bilionária, mas quando Deus ele entra com providência, o seu dinheiro não vale nada. Hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo todas pessoas, níveis, pessoas pobres, classe média, rico, bilionários, na mesma situação. Quando você vê ali na televisão uma pessoa rica pegou o vírus da coronavírus, a pessoa agora está doente, o dinheiro que ela tem não vai trazer a saúde, o dinheiro que ela tem não vai trazer a medicação, porque ainda não tem. Então nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, quando nós somos humildes, nós reconhecemos que nós não podemos, mas Deus pode. Então eu costumo falar que quando a medicina fala para você, fala para a sua família, quando a sociedade ela costuma colocar um ponto final na vida de uma pessoa, para esse não tem mais jeito, para esse é só a morte, a medicina fala assim: olha, pode levar para casa e pode despedir, pode chamar os parentes, pode chamar as pessoas para que possam despedir, porque não há mais jeito para a medicina. Então eu costumo falar, se a pessoa for humilde e falar para a medicina não tem jeito, para mim não tem jeito, mas eu conheço um autor, o consumidor, o que está o domínio todo em suas mãos. Eu conheço o Deus Todo-Poderoso que pode mudar a minha história. Quantas pessoas que eu já presenciei, quantas pessoas que eu já tive oportunidade de orar por ela e a vida dela ser mudada. Estavas enganado pela medicina, estavas enganado pela sociedade. A sociedade falou que não tinha mais jeito, até a própria família já tinha condenado essa pessoa à morte, mas o meu Deus, Ele tira lá do lamaçal
Ele tira lá da onde que ninguém mais dá nada, da onde que a medicina falou que não tem mais jeito, a sociedade falou que não tem mais jeito, e agora ele coloca essa pessoa numa posição de destaque. Ele muda a história dessa pessoa. Por quê? Porque houve humildade, e quando nós somos humildes, Deus agrada essa atitude e Deus nos abençoa. Amém? Eu deixo essa palavra para você e que você possa compartilhar essa instrução que nós tivemos nesta noite. Essas 8 coisas, é lógico que nós temos mais coisas, mas hoje eu resolvi falar sobre exatamente essas 8 coisas que desagradam a Deus: olhar ativos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha mentira, aquele que provoca a discórdia. Observe. Então, meus amados, isto tem desagradado a Deus. Então, as atitudes que agradam a Deus, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, que chegasse em muitas pessoas, que as pessoas venham posicionar, que as pessoas venham mudar de atitudes, venham mudar de posição, que elas venham agradar a Deus como eu e você tem agradado a Deus. Então, quando nós compartilhamos algo que está escrito na palavra do Senhor, é uma verdade. Isso não é fake news, isso não é mentira. Nós estamos falando da palavra do Senhor Jesus, nós estamos falando da Bíblia Sagrada. É um livro que foi escrito por pessoas inspiradas por Deus. Então, esta é uma verdade que você pode espalhar, você pode divulgar, porque pessoas vão ser impactadas com essa palavra, pessoas vão ter uma mudança de vida com essa palavra. Deixa eu orar por você. Eu convido você a fechar os teus olhos e vamos orar juntos, porque a Bíblia nos fala no livro de Mateus que tudo que for concordado aqui na terra será concordado nos céus, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então, nessa noite eu convido você, vem junto comigo nessa oração, entra em concordância, fala: Senhor, eu concordo, Senhor, eu concordo com essas palavras, que elas possam atingir vidas, alcançar pessoas que estão apressados para o caminho do mal. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, me levanto, ó Pai, minha voz, ó Pai, e entro, Jesus amado, te apresentando, meu Deus, essas pessoas, ó Pai, que está dando ouvido à Tua palavra, meu Deus, que está aprendendo um pouco mais, Senhor, daquilo, Pai, que o Senhor tem nos graciado, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abrir o nosso entendimento, meu Deus, que o Senhor possa nos dar, Jesus, sabedoria do alto dos céus, meu Deus, que através da Tua palavra, meu Deus, pessoas venham a ser libertas, curadas, transformadas, meu Deus, que todo mal venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, fica na graça, na unção do Todo-Poderoso. Uma boa noite e até domingo. Fala nisso, você é o nosso convidado. Domingo agora é Santa Ceia do Senhor. Venha participar conosco nesse momento de confraternização e estar nos cumprindo a ordenança que o Senhor nos deixou. Então tenha uma boa noite, fica na graça, na unção do Espírito Santo de Deus.